Boa tarde. Vamos dar início à audiência pública da Secretaria Municipal de Saúde, onde o secretário municipal vai estar apresentando o relatório do segundo quadrimestre do exercício de 2014. Gostaria de chamar o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcos Alexandre Petrilli, para que tome seu assento. Já está conosco aqui a senhorita Luciana Caldeira, chefe de gabinete, a senhora Michele Líbero, diretora de atenção básica, o senhor Vander Roberto Bonelli, diretor da auditoria, e a senhora Isaulina, está? Ainda não chegou. Gostaria também de agradecer a presença do Dr. Sérgio Luiz Brasileiro Lopes, diretor técnico do Hospital Escola, a senhora Vanderlene Martins, que representa o vereador Júlio César, o Manuel Virgílio, que representa o vereador Valcenir Bragato, que justificou a sua ausência por se encontrar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, tratando de assuntos de interesse da nossa cidade e também da nossa região. Agradecer a presença do vereador Roselei Françoso e também do vereador Rodson. Agradecer também a presença do senhor Natanael, que faz parte da equipe da Secretaria de Saúde. Agradecer à imprensa, falada, escrita, e também aquela que está pela televisão. Então, com a palavra, o secretário municipal, é isso? Que fará a apresentação. Com a palavra, então, Dr. Marcos Alexandre Petrilli. Por gentileza, Natanel, faça parte aqui da... Não. Natanel, se quiser tomar assento aqui, fazer parte, não tem problema, fica à vontade. Eu gostaria também de justificar a vereadora Cidinha, que é presidente da Comissão de Saúde da Câmara, que se encontra numa audiência na Prefeitura com o prefeito municipal. Gostaria de saber se a equipe da Secretaria de Saúde trouxe, para que nós possamos passar aqui para os vereadores estarem acompanhando os slides, alguma coisa, não? Ou se possamos xerocar. Natanael trouxe para a gente distribuir aqui para os vereadores? Gostaria também de agradecer a presença do Batista, que no ato está representando o vereador Ditim Mateus. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de primeiramente cumprimentá-lo, senhor presidente da sessão, vereador Lucão, cumprimentar também o vereador Rodson, vereador Roselei Françoso, os representantes do Conselho Municipal de Saúde aqui presentes, representante do Hospital Escola, Dr. Sérgio Brasileiro, e aos técnicos também da Secretaria, que vem para compor essa apresentação, e aos demais membros da população. Gostaria de começar a minha apresentação passando a questão de transferência, certo? Fundo a fundo do próprio Ministério para o município, por o custeio e manutenção dos serviços. Então, nós temos de transferência, bloco de assistência farmacêutica, 257 mil, lembrando que esses valores são apresentados desse último quadrimestre, certo? O segundo correspondente ao exercício de 2014.
No bloco de assistência farmacêutica, nós tivemos a receita de R$ 257.909,12 centavos. Bloco de atenção básica, R$ 3.933.926 reais. Bloco de média e alta complexidade, um total de R$ 19.551.125,11 centavos. Transferência fundo a fundo do Departamento de Vigilância em Saúde, R$ 641.600 e 34 centavos. Bloco de gestão do SUS, na implantação do programa de qualificação da RAPES, valor de R$ 6.000. Tivemos transferência também referente a alguns programas, como Hiperdia, PAB estadual e custeio do AME, totalizando aí um montante de 500, isso do próprio governo do Estado, certo? Totalizando um montante de R$ 570.728,50 centavos. Total de receita contabilizada entre transferência do governo de verba do governo federal e governo do Estado, um montante de R$ 25.687.547,82 centavos. Nós passamos agora ao detalhamento da despesa líquida desses últimos 4 meses no município, um montante de R$ 58.202.652,37 centavos. Tivemos durante esse período um repasse no montante de R$ 4.311.263,84 ao Hospital Escola e um montante de R$ 16.732.901,70 à Santa Casa de Misericórdia. Nós tivemos, em percentual, nesse último quadrimestre, 43,91% de recursos repassados para o custeio da saúde do nosso município, de verbas que foram destinadas pelo governo federal. 53,68% dos serviços, dos recursos utilizados para a manutenção do serviço, com o custeio de verba do próprio município. E tivemos 2,40% do custeio feito pelo governo do Estado. Eu passo agora a produção das nossas unidades, tanto unidades básicas quanto unidades de pronto atendimento. Nós tivemos nas nossas UBSs um total de 61.904 consultas, onde nós realizamos 67.793 procedimentos, 29.302 consultas odontológicas, 16.544 procedimentos odontológicos. Nas nossas unidades de saúde da família, 14.920 consultas médicas, 20.618 visitas em domicílio e 50.435 procedimentos realizados. Serviço de urgência e emergência, UPA da Vila Prado, totalizou 66.018 atendimentos, UPA do Cidade Araci, 17.808 procedimentos, SMU da Santa Casa, 21.436 procedimentos e Hospital Escola, 32.913 nesse último quadrimestre. Quanto aos procedimentos de urgência, nesse último quadrimestre, a UPA do Vila Prado realizou 165.140 procedimentos, Cidade Araci, 19.424, a UPA daquele bairro, Santa Casa, pelo seu SMU, 29.177 procedimentos e Hospital Escola, 72.286. Consultas especializadas nesse último quadrimestre. No SEMI nós tivemos 28.216 consultas, no Centro Oncológico 2.414 atendimentos, no CAPS Mental e o CAPS Álcool e Drogas 4.542 consultas. As cirurgias realizadas, mutirão de cirurgia eletiva, 804 cirurgias realizadas, 1.097 procedimentos ambulatoriais, cirurgias de urgência e emergência, 769, totalizando 2.670 cirurgias nesse período. Enfim, com relação aos exames realizados, tomografia, 1.280, ressonância magnética, 630,
hipertireoidismo 586, cintilografia 254, densitometria óssea 244, fasectomia 690, litotripsia 87, cateterismo cardíaco 69, 219 procedimentos de hemodiálise, 28 procedimentos de criação de fístula, 77 procedimentos de radioterapia, 631 procedimentos de quimioterapia, 143 procedimentos de fotocoagulação a laser e entrópio 7. As ações de vigilância epidemiológica nesse último quadrimestre. Visitas e ações em pontos estratégicos, 689. Visitas casa a casa, 10.759. Controle de criadouros com bloqueio, 55.585 procedimentos. 266 imóveis especiais visitados, 8.594 bloqueios de nebulização. Quanto à parte de vacinação, nesse último quadrimestre, nós tivemos 33.535 procedimentos de vacinação das mais diversas áreas, 1.127 testes do pezinho, 679 certificações internacional de vacinação e 640 notificações. Das ações de vigilância sanitária, nós tivemos 1.013 inspeções, fizemos 121 licenciamentos de empresas pela primeira vez, 744 renovações de licença, 9 indeferimentos dessas licenças, 33 cancelamentos da autorização de funcionamento, 89 atendimentos a reclamações, 103 orientações técnicas, foram aplicados 30 autos de infração e 20 autos de imposição de penalidade. Foi realizado nesse período também 56 procedimentos de análise de água e 7 de análise de alimentos. Da área de controle de zoonoses foram feitas 281 orientação e visita técnica, com desinsetização e desratização também. Foram encaminhados 7 amostras de material para análise e 960 visitas a pontos estratégicos, principalmente com focos de endemia. Durante as nossas atividades realizadas durante esse último quadrimestre, nós tivemos, a princípio, a visita do programa Mais Médicos a algumas unidades nossas de saúde, a fim de proporcionar a eles a integração com o nosso sistema, não somente o trabalho das unidades. Tivemos a implantação de alguns eventos do próprio CAPES, principalmente com a realização de uma mesa redonda para celebrar o Dia da Luta Antimanicomial. Realizamos também nesse período a 4ª semana do bebê. Tivemos também durante esse período um fórum de atendimento pré-hospitalar que foi realizado pela toda a equipe de urgência do SAMU. Tivemos algumas ações preventivas nas nossas unidades básicas de saúde e nas nossas unidades de saúde da família, principalmente nas campanhas contra o tabaco. Tivemos também a campanha contra a gripe e a ampliação, a campanha de vacinação contra a gripe e a ampliação da área de abrangência, da população de abrangência. A princípio aos policiais, professores e carteiros, pessoas mais suscetíveis. Tivemos aí a implantação da vacina contra HPV nas unidades de saúde. Na oportunidade, tive um encontro com o ministro da Saúde na cidade de Ribeirão Preto, discutindo sobre as ações, os benefícios e prejuízos das ações realizadas pelos médicos cubanos na adesão do município ao programa Mais Médicos. Nós tivemos uma ação do CAPES da Álcool e Drogas, com a realização de uma palestra sobre dependência química na adolescência. Foi realizado também um encontro meu com alguns profissionais da área da saúde, principalmente os enfermeiros responsáveis por todas as unidades, a fim de traçarmos novos projetos, enfim, e que a gente proporcionasse também o atingimento aí de novos benefícios com a mudança de algumas ações. Tivemos a ação intensa do CAPES-AD, com a palestra Família e Codependência, mostrando sobre a importância do envolvimento da família no tratamento das pessoas dependentes de álcool e drogas.
Tivemos a intensificação da nebulização do combate à dengue em alguns bairros do município. Tivemos também algumas ações preventivas sobre hepatite B e hepatite C. Tivemos algumas ações de educação também com relação ao sarampo. Tivemos alguns encontros para melhoria na integração das ações da própria Rede Cegonha. Nós tivemos também presente e trabalhando, estamos até hoje trabalhando em conjunto com a implantação de um centro de simulação em saúde que vai ser desenvolvido dentro da Universidade Federal, onde ali nós teremos robôs que simulam a vida, para que a gente possa capacitar tanto os nossos profissionais que já estão na rede, assim como também a classe universitária que vem vindo a trabalho. Nós tivemos a implantação e a sinalização para a implantação de medicamentos, para melhoria das ações imediatas do próprio paciente com os sintomas de infarto, enfim, com a implantação de medicamentos novos dentro da nossa rede SAMU. Intensificando as ações preventivas das nossas unidades básicas, nós tivemos uma caminhada orientada pelos profissionais da nossa equipe, conscientizando a população na questão do trabalho preventivo e garantindo aí a consolidação das ações da nossa rede de atenção básica. Tivemos na regional do Vila São José uma oficina de colunas, na questão de postura, enfim, também um trabalho preventivo das nossas unidades da atenção básica. A ampliação, um pouco mais recente, da campanha de imunização da população com relação à gripe, abrindo, uma vez que nós tivemos alguns objetivos atingidos na vacinação, abrindo para o restante da população a possibilidade de receber a vacina da gripe. Nós tivemos o 7º encontro também de prevenção de álcool e drogas. Nós tivemos uma ação com as gestantes, intensificando a importância e as medidas, enfim, o acolhimento às gestantes para ir durante a espera, né, da vinda de mais uma vida. Enfim, as considerações e a apresentação das atividades realizadas com o balancete financeiro e também com as ações realizadas pela saúde se encerram aqui e eu passo a palavra ao presidente, né, para suas considerações. Muito obrigado mais uma vez a todos. Agradecer a presença da vereadora Laíde das Graças Simões, agradecer também a presença do senhor Paulo Luquezzi, assessor técnico de orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, a senhora Rosana Trigo Moreira, chefe de divisão de regulação, e da senhora Isa. Conheço por Isa há mais de 30 anos. Isaulina Lourdes Alves Jacomazzi, que é diretora financeira. Então, nós vamos estar abrindo agora para os vereadores e eu gostaria, inicialmente, de um assunto que tem sido tratado nessa casa, ultimamente ganhou um foco maior, alguns questionamentos aqui em relação ao AME. Se questiona muito até o tempo já de aluguel que nós estamos pagando por aquele prédio e não temos nenhuma notícia quando que vai estar sendo inaugurado. Então, gostaria que vocês nos posicionassem, senhor secretário, em relação a esse assunto, para que possamos tirar as dúvidas dos vereadores e também da população de São Carlos e de nossa região. Bom, respondendo ao questionamento referente ao AME, ficou sob responsabilidade do município a gestão da adequação do prédio para que a gente pudesse fazer com que ele atenda totalmente às necessidades. A princípio foi escolhido um prédio com algumas características essenciais e um prédio ao qual nós precisássemos o mínimo de adequação possível para poder colocar
o ambulatório médico especializado em funcionamento. Porém, durante a tramitação do próprio convênio com o Estado, nós tivemos que, o que atrasou um pouco, até mesmo o processo licitatório, que vem promover a contratação de uma empresa para proporcionar as adequações no prédio, uma alteração do ajuste orçamentário de repasse até mesmo pelo Estado. Então, um processo que já estava em andamento, precisou ser revisto, principalmente na questão de planilha orçamentária das adequações. Isso foi encaminhado para o Estado, para nova avaliação e aprovação, e retornado para a gente. Nós já temos hoje, no dia 30, o ato licitatório, certo? Em andamento para a contratação da empresa, para que a gente possa iniciar as adequações do prédio. Se tudo ocorrer bem, nós temos num prazo aí de 30 dias essa licitação findada, e aí, por sua vez, já o início dessas adequações, que estima-se que possa ser concluída no prazo de 90 dias. A questão dos repasses, até mesmo a questão do aluguel, enfim, já foi nos passado, inclusive o recurso para a adequação do prédio, uma vez que a gente precisa dele para que a gente possa fazer o apontamento para o ato licitatório, para a contratação da empresa. Vereador Roselei, primeiro que está escrito. Muito boa tarde, presidente, exercício, vereador Lucão, secretário de Saúde, Marcos Petrilli, toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, da Fazenda, da Saúde e da... Você está na Saúde agora? Ô, Glória! Então, vamos comemorar aqui, né? A Isa, acho que tem bastante serviços prestados ao município, então é um motivo de alegria, de fato, você está compondo a Secretaria de Saúde, né, e socializando a experiência que você tem, que a gente conhece, né, em benefício do nosso município. Michele, Luciana, a vereadora Laíde, Rosana, os demais colegas aqui no plenário, os funcionários da saúde, a imprensa. Quero primeiro cumprimentar vocês por estar, mais uma vez, prestando contas nesta audiência pública, discutindo um tema tão relevante no município de São Carlos. Um tema que toda a cidade de São Carlos, de fato, sente no dia a dia, né? Qualquer dorzinha é o postinho de saúde, é o hospital escola, é a Santa Casa. Então, todos nós sentimos bastante quando o serviço da saúde chega até essas pessoas ou quando não chega. Então, eu, na verdade, até gostaria depois de ter uma cópia desses dados, né, para a gente ter e poder analisar, estudar e contribuir com as nossas discussões aqui quando dessas audiências. Mas quero cumprimentar também o Dr. Sérgio Brasileiro, que é diretor técnico do Hospital Escola, e fazer algumas considerações que eu entendo como relevante, até porque nós temos discutido bastante aqui no município de São Carlos e tem trazido bastante preocupação da sociedade como um todo no que diz respeito a essas contenções de despesas que o município deve sofrer no próximo período, né, no próximo quadrimestre, nos próximos 3 meses que nós temos para finalizar o exercício fiscal. E aí foi divulgado, através de uma comissão, estou falando isso em razão até do conhecimento que nós temos pela imprensa, são dados oficiais que a Prefeitura colocou a público, trazendo aí uma importante contenção de despesas para poder saldar os seus compromissos fiscais. A lei de responsabilidade fiscal, folha de pagamento, e a gente até entende da necessidade de ter um esforço redobrado para cumprir as metas, demonstrando aí a responsabilidade que a Prefeitura tem que ter, de fato, com o exercício fiscal e a responsabilidade do administrador público. Porém,
uma coisa que me traz preocupação foi em razão da fala que envolve 2 setores importantes no município de São Carlos, que trata da Santa Casa da Misericórdia e do Hospital Escola. Por que eu estou dizendo isso? Vocês apresentaram os dados aqui para a gente, embora a gente não tenha, eu consegui copiar alguma coisa aqui e consegue demonstrar para todos nós aqui, os ouvintes que acompanham essa sessão, o quanto o Hospital Escola é significativo na vida do cidadão são-carlense nos dias de hoje. O Hospital Escola atendeu, pelo que eu consegui copiar rapidamente aqui, 76 mil procedimentos. É isso? Hospital Santa Casa, Hospital Escola. São 76 mil procedimentos. As consultas... Eu sei que, pelo que eu pude entender na fala do senhor secretário, é que o Hospital Escola, de fato, ele representa uma significância muito grande na vida daquele que sente qualquer dificuldade com a questão da saúde, seja a hora que for. Portanto, ele está à disposição. Então, eu queria... a gente sabe, e isso não está sendo discutido apenas na questão... Nós estamos falando agora da saúde, mas outras entidades também nos procuraram demonstrando preocupação. Mas a saúde, a gente entende que é a mais importante de todas elas, porque pega todos no seu dia a dia. Então, eu queria saber do senhor, se o senhor já tem, de fato, esse quadro desenhado, tanto pelo Hospital Escola, quanto pela Santa Casa, qual é o grau de comprometimento, né? Eu até quero reconhecer um trabalho que eu uso frequentemente, até porque colaborei bastante com as crianças aqui em São Carlos, né, tendo 4 filhos. Eu sou usuário assíduo do Hospital Escola, Dr. Sérgio, e reconheço o trabalho feito pelo serviço de pediatria daquela entidade. E eu tenho a preocupação, caso esses trabalhos sejam interrompidos. Eu gostaria de saber se mantém esse trabalho, qual, de fato, é o cronograma que está sendo desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde, obviamente articulado com a Prefeitura, o Hospital Escola e a Santa Casa, qual o comprometimento que essa retenção de recurso trará para a cidade como um todo. Então, 5 minutos, Lucão? É que eu não fui comunicado o tempo, foi? Tá, então eu vou só... Se vai ter algum comprometimento, até o doutor Sérgio está aqui, se o senhor vai fazer algum tipo de indagação, da folha de pagamento, porque o Hospital Escola tem um quadro de funcionários. Então, reduzir o repasse para essa entidade, qual é o comprometimento? Consegue arcar com as despesas para poder manter o hospital em funcionamento, atendendo a população como um todo? Né, o serviço de pediatria, eu já falei, todos os procedimentos médicos, né, se serão mantidos, tanto no Hospital Escola, não sei se tem alguém representando a Santa Casa aqui, mas também na Santa Casa, embora a gente sabe que houve um quantitativo maior de repasse nos últimos meses, até por conta dos convênios firmados com o governo estadual, governo federal, né, a Santa Casa hoje recebe um volume maior de recursos, mas se há algum comprometimento. Com relação ao AME, até quero fazer justiça aqui, agradecer os esclarecimentos do Dr. Marcos, porque eu fui um dos vereadores que trouxe esse assunto a essa tribuna, questionando o fato, né, eu sei que o valor do convênio com a Secretaria do Estado da Saúde, no valor de aproximadamente R$250 mil anual, já está sendo efetuado. Então, a gente gostaria, de fato, de saber qual é o período, né, que esse ambulatório médico entraria em funcionamento, até porque os aluguéis já estão sendo pagos, né, e é um recurso que poderia estar contribuindo com a saúde de forma mais efetiva, né, como, por exemplo, contribuir com os repasses lá do Hospital Escola, da Santa Casa, e das demandas que vem o município surgir. Só para concluir, presidente, depois, se sobrar algum espaço, eu volto a falar, mas com relação, e isso é uma coisa que me preocupa, e não tem oportunidade melhor do que essa para a gente poder tratar e poder discutir, de fato. Eu até tive uma preliminar hoje, na oportunidade que eu tive lá na Secretaria de Saúde com a Luciana, mas eu gostaria, até para que a população se tranquilizasse, que a população que está nos ouvindo, de fato, se tranquilizasse com os serviços
prestado pelo SAMU. Todos nós sabemos, nós acompanhamos, o SAMU é um trabalho reconhecido pela cidade de São Carlos, sempre foi premiado como segundo, terceiro melhor do país, e hoje vem sofrendo um prejuízo muito grande, não por parte dos funcionários, que nós reconhecemos, funcionários que ali trabalham, faz das tripas coração. Eles, de fato, com 2 ambulâncias, atendem a demanda de 7, 8, como foi relatado por eles próprios. Então, eu gostaria de saber se esse problema que o município enfrenta, da falta de manutenção dos veículos, quero deixar bem claro, que ficou prejudicado demais, tem trazido um prejuízo muito grande para a população de São Carlos como um todo, está sendo resolvido, qual é o prazo para isso ser resolvido de fato, porque tem trazido uma dificuldade, um estresse, um cansaço, um desgaste para a prefeitura, para o prefeito, para a secretaria, muito grande, e a gente acompanha os discursos dos vereadores, das dificuldades que a população tem no atendimento. Eu até postei na minha página social, eu quero os funcionários do SAMU depois entrarem em contato comigo, esclarecendo, mas isso tem sido frequente, né, de solicitar e não ter a ambulância disponível para atender a pessoa que está demandando aquele serviço de urgência e emergência. Então, eu gostaria de saber se tem alguma coisa no cronograma da Secretaria. Eu sei que não é a Secretaria de Saúde que cuida disso, é a Secretaria de Transporte e Trânsito responsável pelos contratos de manutenção. Mas, provavelmente, vocês, como demandantes desse serviço, devem ter alguma informação para nos passar, e a população que está nos ouvindo, para poder tranquilizar e que, tão logo, se Deus quiser, nós tenhamos esses serviços em pleno funcionamento, atendendo a população como sempre atendeu. Muito obrigado, por enquanto é isso. Bom, a princípio, respondendo... ao primeiro, né, questionamento sobre a contenção, né, proposta pela comissão de crise, designada pelo senhor prefeito. Na comissão nós não tivemos nenhum representante da saúde para que fosse discutido quais as medidas a serem adotadas. Porém, nós, até o presente momento, não recebemos nenhum comunicado oficial da própria comissão de crise, dizendo quais serão as medidas e de que forma elas irão acontecer. Como gestor municipal de saúde, já manifesto aqui desde já a minha preocupação, uma vez que nós temos os 2 principais equipamentos de saúde no município, Hospital Escola e Santa Casa, podendo ser prejudicados na questão do repasse de verbas. A princípio, nós não temos nenhuma posição da própria comissão, enfim, até mesmo como já dito por alguns secretários que participaram da comissão, as medidas foram expostas, porém poderão ser revistas. Então, mediante a essa fala, eu agora me faço presente em algumas reuniões, né, para que a gente possa discutir sobre essas medidas e tentar, de alguma forma, fazer com que a saúde não seja penalizada mediante essas contenções. A gente conta ainda com a questão da reversão desse sequestro que nós temos, a gente sofre algumas penalidades por conta do subfinanciamento do SUS no serviço de saúde, já aproveitando também, lhe respondendo a questão da manutenção das ambulâncias. Nós temos ambulâncias hoje, uma unidade de suporte básico que custa para o município em torno de 33 a 34 mil reais mês, nós recebemos somente 12, uma de suporte avançado em torno de 16 mil, e ela custa entre 38 a 42 mil mês. Não só essa questão, mas de todos os outros procedimentos também. Nesse processo de descentralização do SUS, dando a gestão plena
pro município da execução por conta de agilidade, de domínio, de atenção às necessidades regionais, acabou se atribuindo ao próprio município uma responsabilidade muito grande na questão do custeio da própria saúde. A gente sabe que o SUS foi implantado, né, junto com a Constituição em 88 e pouco se teve correção. Inclusive, como eu já disse em algumas das reuniões onde eu participei, eu estive numa audiência pública proposta pelo Ministério Público Federal em São Paulo, junto com o Tribunal de Contas da União também, discutindo a questão desses repasses de verbas. A gente sente uma dificuldade muito grande, a gente trabalha intensamente, toda a equipe da saúde, para que a gente consiga garantir a manutenção de todos os serviços. Na questão da própria ambulância, nós temos caminhado diariamente com o processo licitatório, porque nós temos alguns entendimentos dentro da administração, propostos até mesmo pelo próprio tribunal, e a gente estamos trabalhando para desvincular a manutenção da frota da saúde, principalmente a do SAMU em específico. O restante da frota ainda pode ser incorporado à manutenção em âmbito geral, a nível de prefeitura, por conta da característica do serviço. As nossas viaturas hoje têm, em média, 500 mil quilômetros rodados. E uma viatura de atendimento do serviço médico de urgência, ela não trabalha como carro de passeio. São veículos a diesel, com giro de motor extremamente alto por conta da urgência, da necessidade da atenção. Enfim, o desgaste, se não for dobrado, ele é triplo. E o desgaste, ele acontece muito mais rápido. Então, uma viatura com uma média de 500 mil quilômetros rodados, ela vai dar problema sim, por muitas vezes. Nós já apontamos no próprio Ministério o pedido da substituição dessas viaturas. Porém, nós somos informados, não tem muito tempo, que por enquanto estão suspensas essas substituições. O próprio padrão estabelecido pelo Ministério da Saúde, para que a gente se caracterize como SAMU, eles estabelecem que nós teremos que ter no município de 240 mil habitantes aproximadamente, uma unidade de suporte avançado e 3 unidades de suporte básico. Enfim, é um procedimento, né, uma norma geral, porém a gente sabe que na realidade isso não funciona, não atende. A gente ter 3 unidades de suporte básico para atender uma população de 240 mil habitantes. Então, acaba expondo eles o acondicionamento de novas viaturas. Se ficar por conta do município, a gente não tem a possibilidade de ter o custeio. Enfim, então isso acaba dificultando um pouco a questão de reposição da própria frota. Nós temos as ambulâncias de suporte básico com um custo mais ou menos de R$130 mil, mais o custeio de 33, 30 e poucos mil mês aí para manutenção. Acho que tinha mais algum questionamento? Não, né? Sim. Aproveitando também, eu gostaria de fazer agradecimento até em sua pessoa, vereador. Nós, mediante a ação de alguns vereadores dessa casa, nós conseguimos, nesses últimos dias, findar o processo de compra de 2 novas ambulâncias. Uma ambulância que veio de emenda parlamentar do nosso vereador Júlio César e do nosso vereador Roselei Françoso. Com essas 2 ambulâncias, nós teremos, no próximo domingo agora, a oportunidade de inaugurar a nossa sede do SAMU no subdistrito de Santa Eudócia, deixando uma ambulância ali de suporte básico para atenção específica daquela população. E nós já fomos sinalizados do recebimento de uma outra ambulância, um pouco menor, que ficará disponível para o subdistrito de Água Vermelha, que foi adquirida com o emenda. Então, eu gostaria de deixar público aqui o meu agradecimento e o agradecimento de toda a equipe com o empenho na aquisição dessas 2 novas ambulâncias. Agradecer a presença do vereador Ronaldo Lopes, agradecer a presença do vereador Sérgio Rocha. Não tem mais nenhum inscrito. O vereador Ronaldo Lopes, com a palavra. Foi acordado 5 minutos, mas vamos estender um pouquinho, porque tem poucos vereadores, então podemos estender até uns 8 minutos para as perguntas.
Boa tarde, senhor presidente aqui desta audiência, vereador Lucão, também líder do governo nesta casa, secretária, Luciana e todos os demais aqui que compõem a mesa, vereadora Laide, Sérgio Rocha também aqui no plenário, e os demais que em plenário que nos acompanham, a imprensa e também a população. Eu queria, primeiro, secretário até respondeu uma das perguntas, né, que eu ia fazer quanto à participação do secretário neste comitê de gerenciamento da crise. Né, e aí eu percebi que não tem a participação, mas foi veiculado na imprensa local que, pelo menos é essa a informação, que haveria de fato o repasse, que ia manter o repasse do governo federal, né, ao hospital escola. E aí, até sinceramente, eu falei assim, mas como manter, se é um dinheiro que já vem carimbado para o hospital escola? Né, como se dependesse da prefeitura. Eu, particularmente, causou estranheza esse posicionamento. E agora causa mais estranheza ainda quando, nessa decisão que interfere diretamente na saúde, né, o secretário não participou, não tenha participado. Pergunto, se depois desse anúncio, se de fato eles pretendem cortar o repasse municipal para o hospital escola, né, e também a Santa Casa, né, tem um posicionamento claro? Tem alguma discussão, sendo que até agora está em torno de 17 milhões que foram bloqueados. No entanto, com o refis já foi anunciado que quase esse mesmo valor já foi arrecadado fora o que foi parcelado. Então, o total chega a 20 milhões. Então, praticamente já foi compensado aquele recurso que foi bloqueado. E tendo em vista que a saúde é prioridade número 0, né, para o município, para toda a população, né, diante dessa compensação, qual que é a argumentação dada pelo seu prefeito, né, diante daquilo que pode, inclusive, vir a transformar no município, quanto essa decisão se tornar realidade? Eu espero que não, mas eu gostaria de saber se tem alguma coisa nesse sentido. E um outro questionamento, já que nós temos essa dificuldade financeira, e ela não é apenas por conta dos bloqueios na saúde, eu quero questionar, até perguntei para o Natanael ali fora, eu quero que o senhor possa também nos esclarecer com relação ao processo de federalização. Porque nós temos uma demanda por conta da falta de recurso, e sendo que a saída seria a federalização para que nós não tivéssemos tanta necessidade, né, desses recursos municipais. E quero registrar que foi um equívoco, né, não ter começado esse processo antes, porque agora nós já estaríamos em outra situação. Então, em que pé que está, e o que pode ser feito para dar agilidade nesse processo, para que nós tenhamos, né, essa federalização de fato concluída. E eu queria que o senhor pudesse nos esclarecer com relação a este ponto. E aí tem outra, que é a quantidade de médicos, que também foi falado sobre, porque tem uma boa parte dos médicos que são RPA, né, que está na UPA, e houve uma diminuição. Pudesse esclarecer se isso já foi feito, ou se de fato efetivamente continua? Essas são as primeiras considerações e perguntas. Obrigado. Respondendo aos questionamentos do vereador Ronaldo Lopes, principalmente
vou começar referente à questão do próprio hospital escola. Eu acho que, pela dimensão do próprio hospital e pelo benefício que ele trará ao município de São Carlos, nós temos pressa para que essa federalização aconteça, mesmo porque o município, de forma alguma, conseguiria mantê-lo, né, somente com a sua própria estrutura. Nós tivemos a lei de federalização, enfim, e nós tivemos a composição de uma comissão de federalização, ao qual envolve representantes do Saúdes, que é a empresa que hoje faz a gestão do Hospital Escola, representantes da Universidade Federal, daqui de São Carlos, representantes do Conselho Municipal de Saúde, representantes até mesmo dessa casa, e nós membros da Secretaria Municipal de Saúde, em apoio também com o Departamento Jurídico. Nós temos realizado semanalmente as reuniões para a federalização do hospital. Nós estamos caminhando, salvo engano, para a 3ª ou 4ª reunião já, reuniões de trabalho da federalização. A princípio, nós já conseguimos fazer o levantamento de todos os documentos e a situação ao qual se encontra o Hospital Escola hoje, porém a gente já articula com a disponibilidade do Dr. Sérgio Brasileiro, junto com a Universidade Federal de São Carlos, em contato com a EBSER, que vai ser a empresa que vai assumir a gestão do Hospital Escola, em contato com o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde também. Nós já fizemos o levantamento de alguns processos que nós tínhamos, processos de construtoras que passaram pela construção do hospital, a questão burocrática administrativa, atualizamos já todos esses documentos. Hoje, antes da minha vinda até essa sessão, fui comunicado que a comissão, inclusive do próprio Ministério da Saúde, junto com a EBSER, Saúdes da Gestão, mais Universidade Federal, solicitaram já um agendamento para a conversa e para que a gente possa agilizar todo esse processo de federalização. Nós teremos que fazê-lo até abril do ano que vem. Porém, uma vez que findado toda essa documentação, a gente já tem como assunção imediata da própria EBSER, na finalização do hospital, com uma enfermaria de 50 leitos, e aí, por si, eles fariam a assunção plena de todo o hospital. Então, enfim, a gente corre com esse trabalho, é um trabalho que nós tivemos nas primeiras reuniões ainda algumas conversas de acerto, mas a nossa penúltima e última reunião a gente já teve uma produção bem satisfatória, cada um saiu dessa reunião já com a sua lição de casa, todos eles com a lição cumprida, enfim, e eu acredito que mais 2 ou 3 reuniões a gente já consiga realizar, né, pôr um ponto final nessa questão de documentos e já caminhar para a assunção, né, para o contrato de cogestão que nós teremos entre Universidade Federal e município, até que a gente finalize totalmente a federalização no mês de abril do próximo ano. A questão dos repasses, é evidente que nós ficamos muito preocupados, porque na federalização nós temos vários fatores envolvidos, certo? Inclusive a questão da integridade da empresa que faz a gestão do hospital hoje e a garantia de que esses funcionários que estejam lá tenham uma finalização, não sei, talvez, do seu trabalho, não sei qual será o destino desses funcionários, enfim, mas que a gente termine sem nenhum passivo durante toda essa federalização, desse processo de federalização, que ela seja saudável. Então, a gente trabalha nessa comissão multidisciplinar intensamente, né? Nós temos toda semana nos reunido no Paço Municipal para poder trabalhar em cima disso. Desculpa, alguém tinha desligado aqui, não fui eu, viu, Emílio? Com relação aos médicos, né? Sim. RPA.
Isso. A questão dos médicos RPAs, nós tivemos um aumento considerável de dezembro a janeiro, dezembro de 2013, janeiro de 2014, ao qual nós tínhamos uma despesa mensal de aproximadamente 340 a 370 mil reais com o pagamento desses médicos. Porém, a partir de fevereiro, essa despesa passou a casa dos 600 mil. Então, quando nós tivemos a publicação do decreto no mês de agosto, a fim de reorganização e até mesmo de contenção, tendo em vista que nós tivemos um aumento, praticamente nós dobramos a quantidade de RPAs, nós conseguimos fazer um estudo a fim de tentar, para que a gente pudesse contribuir para esse decreto, reduzir a questão do custeio dos próprios médicos. Então, enfim, nós tínhamos alguns médicos em pontos estratégicos, aos quais nós mantivemos, nas unidades de pronto atendimento também, porém nós tivemos uma redução sim, mediante a esse decreto, caindo aí para a ordem de 500 mil reais mês. Nós baixamos aí mais ou menos uns 20%. Tá. E a última, na verdade, que ainda não foi, com relação aos repasses, né? Com o anúncio do governo em não fazer o repasse para o Hospital Escola, para a Santa Casa. Sim. Como ainda nós não tivemos uma posição clara da própria comissão, enfim, a Secretaria de Saúde ainda não tem como se manifestar por conta. Agora nós aguardamos até mesmo a posição real, enfim, para que a gente veja quais medidas nós tomaríamos. Porém, o nosso trabalho a princípio é tentar ver de qual forma a gente pode penalizar o serviço de saúde, ao qual é um serviço essencial. Tendo em vista que nós não estaríamos cortando o supérfluo, nós estaríamos tentando, né, nosso serviço hoje é essencial. Tá. Então, concretamente, foi anunciado, mas não foi passado para o senhor. Sim. Nós vamos abrir então agora para o plenário. O doutor... Doutor Sérgio Luiz Brandão Lopes, diretor técnico do Hospital Escola, está com a palavra. Procurei ler para não falar errado o nome do senhor. Boa tarde a todos. É um prazer mais uma vez retornar a essa Casa de Leis. Agradeço, na verdade, a oportunidade de manifestar aqui em nome do Hospital Escola e gostaria de cumprimentar a todos os vereadores que com certeza compartilham da mesma preocupação que eu e também dos nossos amigos aqui presentes da Secretaria Municipal de Saúde. Eu chamo de amigos porque nós estamos vivendo uma verdadeira parceria na tentativa de fazer nesse município uma saúde exemplar, não só na questão hospitalar, mas também na atenção primária, ou seja, seguindo todos os níveis que são essenciais para que a gente possa ter um atendimento digno aos nossos cidadãos. Na verdade, nos causou muita estranheza, justamente pelo que o Dr. Marcos acabou pontuando aqui, que a gente está evoluindo e bastante avançadamente na questão da cogestão, no sentido de se criar a federalização de fato desse hospital, que eu acredito que o município realmente não consegue suportar esse peso financeiro que esse hospital possa vir representar no futuro, até mesmo num futuro breve, e a universidade ela tem essa missão, já que o hospital obviamente se presta à graduação, ao ensino, à pesquisa, à assistência de todas as formas, ela tem que realmente ajudar a financiá-lo e ela está disposta a isso realmente. Nós temos, portanto, a EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é uma empresa do Ministério da Educação, por trás de todo esse processo, e a EBSER tem vindo toda semana em nosso município. O assessor do presidente da EBSER está aqui hoje, e ele veio porque está preocupado com as informações que viu em Brasília. Ou seja, de portas fechadas, o hospital não entra no Ministério da Educação. Isso é claro. Se fechar as portas, finda-se o processo de federalização. Portanto, a maior preocupação que nós temos é de garantirmos a viabilidade de funcionamento desse hospital e, para isso, nós necessitamos de 100% dos recursos hoje destinados a esse hospital
por meio do contrato de gestão. Há de se dizer que a verba federal que vem para o Hospital Escola, ao contrário do que muita gente acredita, realmente não é uma verba carimbada para o Hospital Escola. É uma verba que cai no teto de média e alta complexidade do município, e o município, na verdade, repassa ao Hospital Escola. Esse montante de R$700 mil, ele foi, de certa forma, contabilizado com os serviços do Hospital Escola e, portanto, agregado ao teto financeiro do município, mas não é uma verba convenial carimbada, é uma verba que o município, enquanto gestor, e ele é o gestor, destina ao Hospital Escola. Mas nós sabemos que ela por si só não é suficiente. Hoje, com folha de pagamentos, incluindo os encargos trabalhista, patronal e tudo mais que é agregado, nós temos um gasto da ordem de R$860 mil. Portanto, 700 mil que vem da esfera federal nos são totalmente insuficientes para manter esse hospital aberto. Eu não consigo nem honrar o compromisso com o meu funcionário que já trabalhou no mês de setembro e que vai receber no mês de outubro. Ou seja, ele vai receber com certeza, mas eu não consigo pagar as cotas que são obrigatórias, patronal e tudo mais, e portanto não é assim que se trabalha. Nós somos honestos, todos nós somos honestos. E a expectativa nossa realmente é agregar valor financeiro ao trabalho do funcionário, mas também respeitando os direitos que são devidos, que são legais. E para isso nós temos uma necessidade de financiamento da ordem de R$860 mil. O restante é gasto com custeio de insumos, de medicamentos, de manutenção, de estrutura predial, e nós estamos com uma estrutura que está se deteriorando, cada vez consumindo mais recursos. Portanto, hoje, o valor do contrato de gestão, que beira R$1.120.000, um pouquinho mais, ele é totalmente aplicado para a operacionalização deste hospital. E nós não temos um centavo provido por qualquer outra fonte que não seja a fonte municipal, portanto. Nós não recebemos de empresa privada, não temos parceria com nenhum hospital, não fazemos filtro social no atendimento do nosso usuário, não pergunto se ele tem Unimed, se ele tem isso ou tem aquilo, ou seja, ele é um usuário do Sistema Único de Saúde, que nós tanto acreditamos, e, na verdade, devemos atendê-lo dignamente, independente de qualquer coisa. E o apelo que eu faço é justamente que a gente precisa desse recurso financeiro. Eu tenho certeza que o prefeito tem essa preocupação, entendemos claramente que o bloqueio que a prefeitura está sofrendo é um grande prejuízo para esse município, mas nós temos tentado ajudar por outras formas. Que formas são essas? Nós estivemos segunda-feira passada, próxima passada, no Ministério da Saúde, procurando transportar de 700 para R$1.200.000 os repasses vindo do Ministério da Saúde. Isso está em estudo no Ministério da Saúde. Uma vez mais, esse estudo para se o hospital fechar as portas. Nós estamos solicitando à EBSER para que ela possa rapidamente terminar o levantamento junto ao Ministério do Planejamento do equitativo de pessoas a serem contratadas, para que a universidade possa contratualizar a EBSER e, a partir daí, criar uma unidade de gestão chamada Hospital Escola EBSER, e de onde vem recurso do Ministério da Educação. Isso é rápido, provavelmente em questão de um mês e pouco, isso está criado. Então, nós podemos comprar medicamentos de um pregão centralizado para todos os hospitais. Em vez de eu comprar aqui 30 frascos de penicilina, a EBSER compra 30.000 frascos. Vejam a vantagem financeira que ela tem. E a gente realmente hoje não pode utilizar. E isso realmente é uma mudança em curto prazo. Nós estamos nos 45 minutos do segundo tempo para federalizar esse hospital. Se nós fizermos um movimento errado, a gente perde esse processo. E é isso que nós estamos realmente, digamos, tentando não perder e apreensivos em virtude disso. Nós temos plena consciência de que a Secretaria de Saúde entende plenamente o nosso processo, o nosso projeto dentro desse município e, portanto, temos certeza de que de forma nenhuma nada disso passou por autorização da Secretaria de Saúde. Nós sabemos da nossa importância dentro desse município em provimento de saúde realmente para os nossos cidadãos.
E tudo que nós estamos pedindo aqui é que nos permita mais 6 meses até vencer abril, como o Dr. Marcos disse, para que nós possamos, a universidade, assumir integralmente esse hospital e, nesse período, como a própria lei editada nos informa, que o município assuma integralmente o contrato de gestão. Eu deixo aberto, mais uma vez, se existe alguma cláusula, alguma necessidade de revisão do contrato de gestão, não tem nenhum problema, a gente senta, a gente é parceiro, ninguém está querendo sugar ninguém, nós queremos chegar num objetivo comum, que é desonerar esse município, transferindo esse bem e seus custos para a esfera federal. Então, nós precisamos realmente desse entendimento, que nós temos apenas só mais 6 meses de dificuldade financeira, sim, desse município, mas que ele suporte nesse momento, porque o nosso horizonte em curto prazo é muito diferente, é muito, de certa forma, adequado para esse município. Nós estamos, enquanto universidade, tentando nos inserir na atenção básica para desonerar também esse município da questão da atenção básica, ou seja, nós temos várias frentes sendo negociadas com a Secretaria Municipal de Saúde. Acreditamos que nós não podemos ficar só com um filé, de jeito nenhum, temos que roer o osso junto com o secretário, e estamos dispostos a isso. Mas isso não será vislumbrado se nós tivermos que fechar o hospital por falta de condição de pagamento. A esfera federal, R$700 mil, eu não pago o salário e não compro um comprimido de aspirina sequer. Ou seja, se isso se concretizar, no próximo mês, os senhores vereadores aqui presentes, a população, infelizmente, vai encontrar esse hospital fechado. É uma pena que seja assim. Nós não queremos, mais uma vez, criar dificuldades, nós estamos evoluindo, só nos dê tempo realmente de fazer essa migração completa. Eu não consigo, enquanto saúdes, enquanto Universidade Federal, suportar esse hospital financeiramente. O Ministério é lerdo, por mais que a gente force, ele demora a dar retorno, nós precisamos dar esse tempo, acreditando que uma resposta oficial, logo, logo nós vamos ter. Portanto, peço auxílio de vocês, como estou pedindo da Secretaria Municipal de Saúde, para que esse projeto não mude em curto prazo, nesses 6 meses, porque após isso, com certeza, o município será totalmente desonerado e poderá aplicar esse recurso financeiro que hoje é aplicado no Hospital Escola, no AME, na Unidade de Saúde Básica, no próprio Santa Casa, ou seja, existe realmente um vislumbre de horizonte muito melhor em curto prazo. Só nos dê esses 6 meses. Obrigado pela oportunidade e estou aberto a qualquer indagação. Obrigado, doutor. Eu queria até, Sérgio, antes de você sentar, houve a tentativa por parte de você de tentar conversar com o prefeito depois da notícia? Na verdade, a gente tem procurado conversar com a secretaria, nós conseguimos esse retorno, e existe sim uma tentativa de negociação diretamente com o gabinete do prefeito, mas nesse caso não sou eu quem faço, é a universidade por meio da reitoria. Até o presente momento nós não tivemos realmente um indício de positividade de negociação, na verdade. É sabido que ontem eu estive realmente na Rádio Clube para tentar realmente esclarecer para os nossos usuários, para a nossa população, o que está acontecendo. E eu tenho deixado aberto que nós precisamos negociar, precisamos ajudar, sim, precisamos ajudar, mas precisamos realmente conversar, porque se for uma medida unilateral, seja do hospital, seja da prefeitura, não vamos ter um resultado adequado, benéfico de forma nenhuma nesse município. Eu tenho muita clareza que se o hospital realmente não for transferido para o ente federal, ele vai continuar fechado mais 5 anos, mais 10 anos. Então, nós precisamos realmente conversar. E hoje eu estou fazendo um pedido aos senhores, ao senhor secretário, à equipe de gestão da Secretaria Municipal de Saúde, que nos provenha essa comunicação, essa reunião, se for possível, para que a gente possa realmente nos dar as mãos mais uma vez e acreditar nesse processo. Isso foi feito, começou-se em dezembro e, na verdade, está bem evoluído. Algumas dificuldades pontuais
ainda existem, e a gente tem colocado as equipes da universidade, do próprio Ministério, na tentativa de resolver isso o mais rapidamente possível, para que nós possamos assumir as obras, terminar uma enfermaria, e um ano a mais depois, modificar totalmente o projeto desse hospital, para que nós possamos realmente suprir aquilo que o município precisa, leitos de alta complexidade, terapia intensiva. Então, especificamente, contato diretamente com o prefeito, a resposta é não, e mais uma vez nos estranhou, na verdade, a resposta que foi dada logo após a minha entrevista, de que nós nos sentíssemos avisados pela imprensa que isso iria acontecer. Ou seja, não é isso que nós queremos, não é isso que o município precisa. Nós queremos realmente nunca polemizar essa situação, entendemos as dificuldades, mas o hospital claramente não tem um minuto de sobrevivência sem os repasses financeiros integrais. Agradecer ao Dr. Sérgio e, em nome do presidente desta casa, o vereador Marquinhos Amaral, nós estaremos, enquanto comissão de saúde desta casa, marcando uma audiência com o prefeito municipal. Essa comissão representa todos os vereadores dessa casa e nós estaremos tratando diretamente em relação a esse assunto, a essas transferências de recursos do Hospital Escola. Agradeço o empenho e tenho certeza que a gente chega realmente num objetivo comum. Muito obrigado. Pode ter certeza e conte com a ajuda dessa conceituosa Casa de Leis. Pois não? Só lembrar que existe um tempo, né, para pergunta, e gostaria, por gentileza, que respeitasse esse tempo. Boa tarde a todos, senhor presidente, vereadores, funcionários da Secretaria Municipal de Saúde e a todos que estão presentes aqui nessa audiência pública. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu gostaria... esqueci de identificar. Meu nome é Jackson Xavier de Jesus, sou do Conselho Municipal de Saúde e represento a região sul da cidade, dentro do Conselho, os usuários da região sul, dentro do Conselho Municipal de Saúde. E eu gostaria de dizer que, primeiro, que eu fiquei um pouco desapontado ao chegar hoje nessa audiência e encontrar apenas 4 ou 5 vereadores para tratar de um assunto extremamente importante. Claro que temos 2 ou 3 representantes aí. Eu esperava que tivesse um pouco mais de presença dos vereadores que não estão presentes aqui, faltando hoje. E dizer que eu compartilho da sua preocupação com relação à instalação do AME na cidade, porque eu acho que esse processo tem que ser o mais rápido possível. Eu entendo que é burocrático, mas o aluguel daquela instalação gira em torno de R$40 mil por mês, e é um dinheiro público. Então, eu compartilho essa minha preocupação com o senhor também. E agradecer as palavras do Dr. Sérgio. Ainda ontem à noite nós discutimos essa questão que foi anunciada na imprensa sobre o possível corte de repasses ao Hospital Escola do nosso município. E faltou só um detalhe: o Hospital Escola é a única instituição que possui pediatria no pronto atendimento. Então, fazer corte de repasses para o Hospital Escola não significa que vai ter economia nos recursos, porque essas pessoas que deixariam de ser atendidas no Hospital Escolas, de uma forma ou de outra, elas vão procurar atendimento em outro lugar. E aí acaba sobrando para onde? UPA Vila Prado, UPA Cidade Iraci, Santa Casa. Seria só transferir o problema de lugar. Então, eu peço aqui ao senhor prefeito, aos membros dessa comissão para contenção de despesas, que tenham bom senso e volte atrás com essa ideia de fazer cortes nos repasses na área da saúde. Se houver realmente necessidade de se fazer repasses, que seja feito em outras áreas, mas não na área da saúde, que é uma área extremamente essencial para a população. E, para finalizar, eu gostaria de só informar para os membros desta casa, os vereadores, que nós alteramos o nosso horário, nosso dia de reunião no Conselho Municipal de Saúde, de toda segunda, terça-feira, para toda segunda, quarta-feira do mês. Por quê? Porque já faz um bom tempo que nós só recebemos a visita de 2 vereadores desta casa, a Cidinha, do Oncológico, e o vereador Ronaldo Lopes, que aparecem por lá, os 2.
e nós discutimos assuntos de extrema importância para o município. Então, fica só aqui o convite para que os vereadores compareçam, porque nós discutimos assuntos muito importantes lá. É só isso. Obrigado. Gostaria de justificar também a ausência do vereador Lineu Navarro, que está numa agenda externa, e agradecer a presença do vereador Edson Fermiano, agradecer também a presença da vereadora Cidinha, que é a presidente da comissão, inclusive coloco à disposição de Vossa Excelência, se quiser assumir os trabalhos. Posso continuar tocando? E para responder para o amigo que fez uso da tribuna dessa casa, que mesmo não estarmos contando com a presença de todos os vereadores, o senhor pode ter certeza que assunto dessa natureza, que é preocupante para a cidade de São Carlos, existe nessa Casa de Leis a preocupação de todos os vereadores. Não é a presença deles aqui que vai determinar a preocupação, o empenho deles em relação aos assuntos que são tratados nessa casa. Mas o dia a dia de cada um, nós temos visto aqui um grande empenho, um esforço grande de todos os vereadores para que situações como essa Casa de Leis tenta trazer para a normalidade. Então, para justificar a presença de alguns, foram trazidos para mim aqui. Outros estão, com certeza, com alguma agenda externa, mas, com certeza, a preocupação dos nobres colegas dessa casa, principalmente de assunto dessa envergadura, existe sim por parte de todos os vereadores. Com a palavra, o vereador Edson Fermiano, lembrando Vossa Excelência que foi acordado até 8 minutos, mais ou menos, para as perguntas. Obrigado, senhor. Lucão, senhores e senhoras da mesa, senhores e senhoras presentes, e vereadores. Eu ouvi do Conselho falando da ausência dos vereadores. Eu queria dizer para ele que nós temos 42 entidades, se ele não sabe, são 42, né? Que são representados por 2 vereadores ou 3 vereadores dessa casa. Se o vereador for em todas, eu garanto que ele ficaria e deixaria da Câmara. Agora, eu acho que o Conselho também, qualquer reivindicação, Lucão, traz aqui para o vereador. Traz por escrito, vem aqui, vem trazer a notícia. Por que não? Isso é cidadania. Cidadania é muito importante. Tem alguma coisa errada? Traga aqui para o Legislativo. É muito importante. É um alerta à comissão. Porque se alguma coisa está errada, alguém tem culpa. Alguém tem culpa. Às vezes pela omissão. Às vezes pela omissão. Então nós estamos aqui de portas abertas. Dizer para ele que nós não temos uma por semana. Nós não faltamos um dia nesta casa. Eu falo um dia, porque vocês são testemunha disso. Nós temos comissões, temos atendimento, temos, sim, muito trabalho aqui nessa casa, Rocha, que podia ser dioturno. Agora, todos os vereadores, em todas as o que existe nas 42, é humanamente impossível. Por isso eu peço, com a devida vênia, desculpa, mas não é possível. Mas colocando à sua disposição, deste conselho, que eu quero cumprimentar o Ronaldo, a Cidinha, que estão indo, que nós estamos aqui à disposição, bem tranquilo, para qualquer reivindicação. Estamos aqui para somar, estamos aqui para defender realmente o Estado democrático. O vereador, ele é o tripé desta democracia. Existem 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Mas realmente o mais democrático ainda é
o legislativo, que representa todos os segmentos de uma sociedade. Representa ainda esse Estado de Direito e essa democracia que nós estamos engatinhando. Estamos muito longe da verdadeira democracia. Mas é importante. Hoje pode falar mal de um político tranquilamente. É bonito, é importante. Isto é a democracia. É fácil. Imaginemos nós, na ditadura. Eu vivia ali. Eu era presidente diretório na época. Eu sei como é que era. Ali realmente não tinha voz. Não tinha liberdade. Hoje nós temos. A Câmara, principalmente, que representa toda a sociedade, com todos os partidos aqui, está sempre de portas abertas para atender a comunidade. Por isso, quero colocar o meu gabinete, e tenho certeza absoluta de todos os vereadores, à disposição de você e dos demais integrantes desta egrégia comissão. Pode contar com a gente, mas nós queremos contar com os senhores também. Não queremos omissão, não, nem de nós, nem de vocês. Queremos, sim, ser ouvido em nome da sociedade. Ela que precisa de voz, ela que precisa realmente de saúde, ela realmente que precisa da mão amiga, inclusive, da espontaneidade de vocês, que vão lá, sem nada receber. Isso é muito importante, isso vale a pena. Isso que faz crescer realmente a nossa cidade, a nossa, outra vez, sem ser redundante, a nossa democracia. Por isso, Lucão, o presidente da Comissão de Saúde é a Cirinha. A você também, como componente, que eu sei do seu trabalho aqui, árduo, preocupado. Muitas vezes nós cometemos erro, mas nós não vamos nos omitir. A gente erra, porque as notícias muitas vezes chegam para a gente de uma maneira distorcida. É verdade, é verdade. Não é bem aquilo ou é aquilo. E chega para a gente. Hoje mesmo, no meu gabinete eu tive uma reclamação, por incrível que pareça. Que novidade da saúde. Mas não é a saúde daqui, é a saúde desse país. É saúde que realmente está um caos. Aqui, na cidade vizinha, no estado de São Paulo e no Brasil. Vamos parar de enganação, que está tudo bem, está nada. Vamos parar com isso. Não é aqui não. Falta dinheiro. Às vezes, não é dinheiro não. É vontade. É vontade. É atender. É ter amor naquilo que faz. Talvez, no Código de Ética da OAB, nós temos lá, sobre pena no grau. Não interessa se a pessoa tem ou não tem. O advogado é nomeado. Se ele deixar de atender, ele tem que justificar sobre pena de falta ética. Não é nada de virtude, não. É pura obrigação. Não é virtude nenhuma. É obrigação do ser humano em ajudar o hipossuficiente, aquele que precisa, aquele que não tem voz, aquele que realmente precisa, mas não tem a saúde de verdade. Essa é a pura realidade. Vai aqui, vai ali, volta e não resolve nada. Às vezes morre antes de ser atendido. Tem que vir aqui. Parou o telefone funcionar. Tem que vir aqui, ter coragem de falar. De dizer os desmandos que às vezes existem e não chega aqui na Câmara. Eu quero que chegue. Eu quero que tragam.
Mas nada por ilações, nada por supor, mas concretamente. Trazer, mostrar, explicar e cobrar do vereador. Cobrar. Aquilo que eu disse, nós erramos a todo instante. Eu sempre falo, Lucão, nós somos relativos, né, Laíde? Nós somos limitados, Roselei. Nós somos finitos, Ronaldo. Eu não quero ter o dom de ser sobrenatural, de ser infinito, Cidinha. Jamais e absoluto. Por isso, vou terminar pedindo vênia a Vossa Excelência e dizer que quando você disse da nossa falta, nós estamos mais presentes que você imagina, colocando à sua disposição o nosso gabinete. E digo mais, se o senhor vier aqui de manhã ou à tarde ou não estiver, aí talvez tenha um atestado médico, porque a coisa não é difícil, né? Talvez tenha um atestado médico. São meus pares testemunha aqui. A imprensa que está lá é testemunha. É testemunha. Se o senhor quiser saber, eu vou dizer para o senhor. Eu nunca faltei a uma sessão da Câmara Municipal. Procurou os anais da Câmara. Uma sequer. E não são pouco tempo que eu estou aqui. Uma. Então, coloco o meu gabinete e tenho certeza de todos os vereadores à sua disposição e da sua conceituada equipe de trabalho. Muito obrigado, Lucão. Nós temos aqui nessa casa, nós temos aqui nesta casa, muitas vezes, um embate político muito forte, mas quando o assunto trata, algum tipo de assunto que afeta a população da cidade de São Carlos, da nossa região, os vereadores que fazem oposição nesta casa estão aqui para testificar aquilo que eu estou falando. Existe uma união dos 21 pares aqui. Nós temos provado isso quando houve o problema com o sindicato, no aumento dos funcionários, quando nós tivemos problema com a secretária de saúde, houve o entendimento de todos para que juntos nós possamos resolver a situação pertinente. Então, pode ter certeza que, nesse caso, nós estaremos juntos mais uma vez para que possamos solucionar esse caso desse repasse em relação ao Hospital Escola e à Santa Casa. Não havendo mais nenhum inscrito, eu gostaria de um assunto, senhor secretário, que se arrasta, eu não sei nem de quanto tempo. Porque se faz um posto de saúde, cria uma farmácia. Cria uma unidade da família, cria-se uma farmácia. E isso se arrasta há anos e anos. E tudo isso ocorre por quê? O gestor que está de plantão naquela época, que é o prefeito, e também o secretário de saúde, existe por parte dele a grande preocupação de assistir os moradores do bairro e facilitar o atendimento rápido e bem próximo de sua residência. Então, criou um problema que acaba de estourar na mão da atual gestão, que é o problema dos farmacêuticos. Alguns profissionais que estavam fazendo o atendimento, a dispensação desses medicamentos, não são farmacêuticos. Então, eu gostaria que o secretário aproveitasse a oportunidade, ou algum membro da sua equipe, para que pudesse fazer esse esclarecimento para a população de São Carlos em relação a esses pontos de distribuição de medicamento e por que foi criado esses pontos de atendimento para a população. Porque o que se ocorre por aí é que existe por parte da prefeitura uma intenção de dificultar. Então, que o senhor pudesse aproveitar essa oportunidade para fazer esse esclarecimento para a população e também para os pares dessa casa.
Eu agradeço, vereador Lucão, pela oportunidade de esclarecimento nesse assunto que tem trazido para a gente grande preocupação, ao qual eu já nem sei há quantos dias tenho minhas noites de sono perdida por conta disso. Para vocês poderem entender, vou contar um pouquinho da história da questão da assistência farmacêutica aqui no município de São Carlos. Nós temos uma lei federal que regulamenta todos os estabelecimentos que possuem dispensação de medicamentos. Num passado, não sei quantificar quanto tempo precisamente, nós tivemos na inauguração das nossas unidades de saúde, Unidade Básica de Saúde e Unidade de Saúde da Família, a instalação de um posto de distribuição de medicamentos para a população que reside ali naquela região e que é atendida por aquela unidade de saúde. Porém, não se chegou à obrigatoriedade do cumprimento dessa lei federal, mais específica de regulamentação do funcionamento desses estabelecimentos, uma normativa escrita pela própria Anvisa, que dá a obrigatoriedade do profissional farmacêutico estar presente no ponto de distribuição durante todo o seu período de funcionamento. Como eu já disse num passado que eu não sei quantificar o tempo, nós tivemos a intervenção do Conselho Regional de Farmácia nas nossas unidades, uma vez que as nossas unidades dispensavam medicamentos para a população e não tinha o farmacêutico responsável. Enfim, na época pensou-se na seguinte situação: foi impetrada uma liminar contra o Conselho Regional de Farmácia, excluindo o município da obrigatoriedade de se ter um farmacêutico presente durante a unidade de dispensação. Enfim, essa liminar foi concedida e o município passou daí então a não ter a responsabilidade de ter um farmacêutico em todas as suas unidades. Ressaltando o que? Nós temos hoje no nosso quadro 11 farmacêuticos, porém nós temos um farmacêutico que está afastado por problemas de saúde. Enfim, para garantir a assistência farmacêutica de todas essas unidades, designou-se na época profissionais da área de enfermagem, ou seja, nós tínhamos auxiliares de enfermagem que faziam a dispensação desses medicamentos. E isso veio se arrastando por todo esse tempo. Enfim, pensando talvez na resolução do problema na época, quando se impetrou uma liminar, excluindo o município da obrigatoriedade da presença do farmacêutico, pensou-se também logo em seguida na abertura de um processo, de um concurso público, para a contratação de 18 farmacêuticos para atender esse desfalque. Veja bem, enquanto as unidades funcionavam com os auxiliares de enfermagem, esse concurso foi aberto para a contratação desses profissionais. Porém, esse concurso, por intervenção do Ministério Público, foi-se ajuizada uma ação solicitando o seu cancelamento pelos mais diversos motivos alegados ali dentro daquele processo. Na época, a secretária de administração, que estava sob o regimento da pasta de gestão e administração pessoal, já tinha-se até chamado alguns profissionais desse concurso e pediu para que esses profissionais fossem afastados do cargo até que se apurasse eventuais problemas dentro desse processo de concurso público. Acontecendo tudo isso, o município ainda vem com os seus auxiliares de enfermagem dispensando seus medicamentos. Porém, em março desse ano, nós recebemos a visita aqui no município de algumas unidades do Conselho Regional de Enfermagem, dizendo que a ação do profissional auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem na farmácia era uma ação de desvio de conduta do próprio profissional. Todos esses profissionais, inclusive a prefeitura, a Secretaria de Saúde, fomos notificados dessa irregularidade que já se perdurava há um tempo, certo? Não bastasse ainda a questão da atividade que eles estavam desenvolvendo, que no meu ponto de vista também se enquadra como desvio de função desses profissionais.
e também mediante essa notificação que receberam, ao qual o município estava sendo penalizado e o não cumprimento da determinação do Conselho, poderia expor o número do Conselho desses profissionais à cassação, certo? A gente sabe que todo profissional da área da saúde é vinculado a um conselho que regulamenta as suas atividades. E toda a forma contratual desses profissionais na Prefeitura Municipal de São Carlos estão vinculadas à atividade deles perante esse conselho de regulamentação. Ou seja, uma vez perdido a carteira do conselho, ele fica impedido de exercer as suas funções dentro do quadro de funcionários municipal. E, por sua vez, teria que ser demitido, certo? Pensando em toda essa situação, e mediante a notificação do Conselho, através de uma reunião até mesmo da equipe de enfermagem, tendo em consideração que cada unidade que nós temos, seja a UBS ou o SF, ela é supervisionada por um enfermeiro padrão, ao qual ele supervisiona a unidade e a atividade dos técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem também. Chegou-se a um consenso da própria equipe de que não está correta a forma de trabalho, os profissionais estão sendo expostos a uma situação de risco e que as atividades seriam suspensas. Recebi um ofício da equipe de enfermagem no meu gabinete na Secretaria de Saúde, com esse já acordo feito pela própria equipe, e nós acatamos, porque a gente sabe que é de direito deles e é de dever nosso tomar algumas medidas, principalmente para poder zelar sobre a integridade profissional de cada profissional desse, certo? Veja bem, pensando não somente a essa situação, me desloquei até o Conselho Regional de Enfermagem, a fim de buscar maiores esclarecimentos, porque até então tinha chegado até a mim conversa e papel. Eu gostaria de saber da equipe fiscalizadora que visitou o município, qual seria a postura deles. E eles foram taxativos e com razão. Porém, coube a mim e a minha equipe achar uma estratégia para garantir que a assistência farmacêutica do município fosse mantida e a população fosse prejudicada o menos possível, certo? Nós temos os 10 farmacêuticos que estão presentes na rede, funcionários contratados, foram distribuídos em pontos estratégicos dentro do município, em pontos geograficamente equidistantes, a fim de garantir assistência a toda a população. Ou seja, nós tivemos o fechamento de 19 unidades de dispensação de medicamentos, passando somente a dispensação aonde nós teríamos esses 10 profissionais farmacêuticos atuando. Essa foi uma medida emergencial que nós tomamos, a fim de garantir a assistência farmacêutica para a população e a integridade profissional da equipe que compõe a Secretaria Municipal de Saúde. Porém, nós já estudamos outras alternativas para minimizar esse prejuízo. Inclusive, nós temos um projeto, inclusive uma solicitação, requisição da senhora Cidinha do Oncológico, que da implantação da entrega de medicamentos gratuitos em casa para os pacientes em caso crônico, sem custo nenhum para o próprio paciente. Enfim, isso é um processo que demanda um tempo, mesmo porque nós não temos estrutura própria para isso acontecer. O projeto ele está em fase ainda de confecção e nós precisaríamos contratar uma empresa para fazer esse tipo de trabalho. Porém, até que isso aconteça, nós trabalharemos, por enquanto, com esses 10 pontos de distribuição dentro do município. Só ressaltando algo que eu não deixei claro, que foi, enfim, a primeira pergunta que me fizeram: por que não se contrata, então, profissionais farmacêuticos de imediato? Toda a contratação é vinculada a um concurso público. Porém, mediante a essa ação do próprio Ministério Público, no ano de 2011, 2012, se eu não me engano, nós estamos com um concurso público de farmacêuticos e alguns outros profissionais embargado pela Justiça. E a gente não pode fazer a contratação de nenhum outro profissional que esteja dentro desse processo. Eu já estou com esse processo na minha mesa, eu já estive no Ministério Público essa semana, estou retornando na semana que vem, a fim de conversar com o promotor e ver se haveria uma possibilidade. Esse processo já foi transitado
julgado em primeira instância e o parecer, a princípio, é favorável ao município. Porém, o Ministério Público ele fez a interpelação de um recurso que foi por uma instância superior a ser julgado. Eu estou com esse processo na minha mesa, nas minhas mãos, e nós estamos trabalhando a fim de conseguir se deslocar daqui de São Carlos e ir até o tribunal, conversar com o desembargador, e, enfim, para ver se a gente consegue ter uma posição deles. Enfim, duas notícias que nós esperamos deles. A princípio, cancela-se esse concurso porque ele foi irregular no passado, ou não, foi julgado improcedente a ação, a gente mantém a decisão de primeira instância e vocês estão liberados para chamar esses profissionais do concurso. Enfim, são essas duas situações que eu gostaria de levar e pedir a ele uma certa agilidade, porque nós estamos sendo penalizados. O município sofre por conta de toda essa situação, porque a partir do momento que a gente tem esse concurso que está embargado, nós não temos a possibilidade de contratação. Então, enfim, eu gostaria de esclarecer, pedir a compreensão da população de São Carlos. Isso não faz parte de nenhuma medida de contenção de despesas da própria secretaria, certo? Foi uma medida que foi imposta pelos conselhos regulamentares, tanto do Conselho de Farmácia quanto de Enfermagem, e nós da equipe da saúde, assim junto com o seu prefeito municipal também, estamos trabalhando a fim de garantir a integridade profissional de todos esses servidores que compõem a nossa equipe e que colaboram para o bom andamento dos nossos trabalhos. Ronaldo. Eu fiz a primeira pergunta, né? Espero concluir agora as demais no dia de hoje, senhor presidente. Primeiro, na verdade, quero fazer algumas considerações e parabenizar, né, o secretário Marcos. Eu tenho hoje pela manhã, inclusive, eu estive numa reunião no almoxerifado central, né, e é onde eu pude acompanhar a reunião. Inclusive nós tivemos lá alguns conselheiros, o Jackson, o Arlindo e a Cássia, né, também o Osmar, desculpa, Osmar. Eu estive presente porque tinha uma questão que foi, inclusive, esclarecida no que diz respeito às compras diretas. Eu não vou entrar nesse assunto, mesmo porque eu já tratei naquela oportunidade, nós não vou entrar nessa questão, nesse assunto agora. Mas eu entendo que existe, e eu parabenizo todos, né, pelo esforço que vem fazendo para que, de fato, a saúde melhore, né, sobretudo o atendimento em nosso município. E eu percebo isso, percebo a disposição, né, do secretário e da sua equipe, e eu tenho certeza, eu também quero até colocar à disposição, que nessa questão da justiça, né, eu tenho certeza que você pode até, inclusive, contar com o Legislativo. Não é, vereador? Da mesma forma que você pode contar, porque se esse processo está na justiça e o promotor realmente ele recorreu, né, de novo da primeira instância, está lá na segunda instância em São Paulo. E, se necessário for, né, também ter um representante do Legislativo, ou mais de um, para que o outro poder, de acordo com o doutor Edson colocou, que compõe, né, as esferas de poder no Estado, quer dizer, Legislativo, Executivo e Judiciário, pode contar com a gente, que
eu tenho certeza que nós iremos para poder resolver o mais rápido possível esse assunto. E eu tenho certeza que não é nem da equipe que vos acompanha nesta audiência, tampouco daqueles funcionários de carreira, né, da prefeitura, que eu tenho certeza que se desdobram para prestar um bom atendimento à população. Porém, eu quero lamentar, e disse isso na última sessão, que vocês trabalham, e infelizmente vocês sofrem um desserviço, na minha avaliação, quando partidarizam o atendimento, ou joga a responsabilidade de algumas pessoas desse assunto específico. Não era responsabilidade de nenhum servidor, mas sim por conta do Ministério Público, por conta das questões que já foram aqui levantadas. Eu não quero aqui continuar, mas, lamentavelmente, o nosso prefeito, no mínimo, foi infeliz ao acusar alguns servidores de emperrarem a saúde. E isso eu quero repudiar aqui, nesse momento, que não se deve acontecer. E eu, feito essa consideração, eu quero também parabenizar o Conselho. Eu acho que, primeiro, aqui é audiência pública, e todo e qualquer cidadão, inclusive eu enquanto representante, me sinto muito feliz em ser cobrado, em ter a população aqui em plenário cobrando o papel do vereador. Eu parabenizo, eu acho que tem que ser assim mesmo. É assim que se constrói a cidadania e é assim que tem que ser. E eu não me sinto nem um pouco incomodado com esta cobrança. Eu parabenizo por isso. E eu peço desculpa, inclusive, cheguei atrasado, estou discutindo, vereador Lucão e secretário, um assunto que eu considero relevante, que é a violência obstétrica. Nós estamos fazendo um debate, né? Eu estou vindo da Federal e nós estamos fazendo uma discussão para que nós possamos discutir, assim como foi discutido o projeto de lei que garante o acompanhante na hora do parto, né? Nós vamos fazer esse debate e construir de forma parceira também com o Executivo. No entanto, eu quero fazer um questionamento no que diz respeito à lei do acompanhante, porque, particularmente, eu estava imaginando que estava tudo certo. Mas eu recebi até então denúncias de que alguns partos, né, a mãe, na verdade, não está tendo o direito de ter o acompanhante. Eu estava imaginando que isso tinha solucionado, tanto que eu não fui fiscalizar. Então, a pergunta é, se vocês têm essa informação, né, se a lei está sendo efetivamente cumprida, se chegou até a secretaria essas denúncias do descumprimento da lei, tá? Porque eu entendo que nós não podemos regredir, nós temos que, na verdade, avançar. Então, eu quero, só para concluir esse questionamento, e parabenizar que nas últimas prestações de conta, né, sei que é lei, o Estado tem que... o custo com a saúde é em torno de 12%. Ele fala que gasta até 19%, de acordo com a última informação. Só que em nosso município, os levantamentos eram 0,40%, não chegava a 0,5%. Aí eu percebi aqui que na prestação de conta, né, já chegou a 2,40% do gasto no município. Então, de fato, houve um avanço, está muito aquém da nossa necessidade, mas, de certa forma, houve um avanço. Esperamos mais. E aí, eu tenho certeza que graças à intervenção de vocês e à gerência que vocês têm feito junto ao governo do Estado. Mas, no primeiro momento, eu queria só que você pudesse falar sobre essas questões da lei do acompanhante. Muito obrigado. E parabéns.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer as palavras do vereador Ronaldo Lopes, e eu, na posição de secretário, assim como toda a equipe da saúde, fica muito honrado em receber de Vossa Senhoria essas congratulações. A questão da violência obstétrica é um caso que a gente discute, enfim, e tem acompanhado principalmente na mídia, e eu acho que é um assunto que vem à atualidade muito preocupante. Com relação ao descumprimento da lei, e em nenhum momento nós somos oficiados ou recebemos alguma denúncia. Porém, eu já passo à equipe aqui a atribuição, certo? Para que comecem as ações, enfim, de fiscalização em cima dessa situação, e eu já lhe garanto que em breve nós conseguiremos lhe posicionar para realmente, se teve, se não teve, tudo bem, se teve, a gente tem que começar a fazer alguma intervenção. Enfim, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos, coloco a Secretaria de Saúde à disposição de todos aqui, vereadores, e também da população, enfim, e reforço que nós intensivamente estamos, tirando até a última gota de suor da camisa para fazer da saúde do município de São Carlos um sistema exemplar. Eu agradeço mais uma vez, uma boa tarde a todos. Nós que queremos, ele já encerrou, nós que queremos agradecer, Dr. Marcos Petrilli, o senhor e a sua equipe, por ter vindo a esta casa fazer a apresentação dos relatórios dos serviços desse segundo quadrimestre, agradecer a presença de todos os vereadores, agradecer a presença da imprensa, o pessoal do plenário e todos os funcionários, e também nós colocamos aqui à disposição, viu, Luciana, da secretaria também, qualquer dificuldade que vocês encontrem lá, que o tema é muito importante, essa questão dos repasses, nós estaremos junto com vocês tentando, de uma forma importante para a população, resolver essa situação para que não tenhamos nenhum prejuízo nessa causa que não pode esperar. Então, agradeço a Deus, agradeço a todos, muito obrigado e declaro que essa audiência está encerrada.